Vamos lá, galera querida, dando continuidade aí ao nosso estudo de trigonometria. Agora a gente vai passar por uma parte tão esperada por vocês, que é função. Vocês adoram função, né? Então é o momento que as duas matérias vão estar falando da mesma coisa, matemática 2 e matemática 3, é a função. Tá, não se assusta, porque essa função trigonométrica, por mais que a carinha dela aí seja um pouco assustadora, eu prometo que os exercícios e as soluções que tiverem desse tipo de problema são as mais fáceis possíveis. Então eu vou começar, talvez o começo dê um pouco de estranheza, cause um pouco de estranheza, porque é algo que vocês ainda não viram, mas eu prometo que a solução de um exemplo desse e das questões que depois eu vou fazer como exemplo para vocês, do Enem e da UERJ, são muito simples de resolver, tá? Beleza. O que a gente precisa saber antes de eu começar a falar do que eu escrevi aqui atrás? A função seno e a função cosseno, ela vai usar toda a nossa ideia e todo o nosso conhecimento de comportamento na circunferência trigonométrica, só que a gente vai pegar tudo que a gente estudou lá e vai tacar para o plano cartesiano para entender o comportamento dessa função. Então, tem dois nomes que são importantes para definir a função seno nesse caso. A função seno, cosseno e tangente, no caso só a seno e a cosseno, que elas são muito parecidas, na verdade tudo que a gente estudar na função seno vale para a função cosseno, a única diferença é o ponto de partida, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então vai ser aonde ela vai começar, de onde ela vai partir da origem, mas o comportamento é idêntico. Então estudar a função seno é a mesma coisa que estudar a função cosseno. Elas são funções limitadas e periódicas. O que isso quer dizer? Limitada é porque a gente sabe que a nossa circunferência trigonométrica é limitada. O máximo é 1 e o mínimo é menos 1, beleza? Então ela tem um máximo e tem um mínimo. Então esse gráfico está limitado por um ponto superior e um ponto inferior. E por que ela é periódica? Porque conforme eu dou uma volta completa, tudo se repete. Então, o que é um período? Lembra de dízima periódica, por exemplo? Era uma coisa, o período era aquele valor que se repetia infinitamente. A função seno é isso, por isso que ela é periódica. Ela vai ter um período, que é uma volta completa, que vai ficar se repetindo esse seno e esse cosseno infinitamente. Então ela é limitada e periódica. Onde se aplica, por exemplo, todas as coisas no planeta Terra, tanto criadas pelo homem como pela natureza, que tem essa ideia de funções cíclicas, ou seja, periódicas, elas são modeladas com função seno e cosseno. Um exemplo rápido e básico, não vou ficar falando muito isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas vou dar um, é a tábua de maré. O que é a tábua de maré? São os movimentos de maré cheia e maré alta. Maré cheia e maré baixa, desculpa. Então, esses movimentos são cíclicos e tem máximo e mínimo. Então ele é periódico, porque ele vai variando, e ele tem máximo e mínimo. Então se aplica muito função cosseno e seno para entender a tábua de maré. Então, por exemplo, os surfistas que vão pegar onda, eles precisam saber a tábua de maré. A galera que vai fazer navegação precisa saber maré cheia, maré baixa, enfim. Isso é representado, é modelado pela função seno e cosseno. Tem vários outros exemplos, mais pra frente eu falo sobre isso com vocês. Mas voltando aqui. Então, como é que a gente vai estudar esse troço? Ah, tá bom, ela é limitada e periódica. Uma função seno normal, f de x igual a seno de x, a gente sabe qual é o limite, a gente sabe qual é o período. Qual é o limite? 1 e menos 1. O maior seno possível é 1 e o menor seno possível é menos 1. E o período é 2π, ou seja, a cada volta completa, a cada 360 que eu ando, eu começo a repetir os valores e aquela função ela acaba se repetindo. Vamos jogar esses valores no gráfico? Vamos lá. Seno é o sem sono, então é o eixo y. Vamos lá. Quem é o seno de 0? Seno de 0 é 0, não subiu nem desceu nada. Então ela vai começar aqui na origem, sendo 0. Aí vamos lá, andei até o 90 graus. Nota que eu vou pegar só os valores que são 0 ou menos 1, que é mais fácil de montar no gráfico, tá bom? Então, aqui no 90 graus, não é o seno máximo? Aqui não é o seno 1? Então aqui ele é 1. Então o ponto aqui no 90 graus vai ser 1. Quando eu vou para o π, ele volta a ser 0, né? Que não desceu nem subiu nada. Quando vem para o 3π sobre 2, que é o 270 graus, ele está no menor possível, que é o menos 1. Vai ser aqui. E quando eu completo a volta, eu volto a ser 0. Galera, o que é o 5π sobre 2? O 5π sobre 2 é se eu der mais um π sobre 2. Eu não repito? Não volta a ser 1?
Olha como que eu falei o lance de ser periódica. Agora nós vamos voltar a repetir os valores que já tinham saído. No 3π vai estar aqui o 3π. Então volta a ser zero. Ah, se eu tivesse andado para trás, menos π sobre 2, eu não ia para o negativo aqui, ó? Ia ser menos 1? E se eu andar mais um pouquinho para trás, menos π, não volta a ser zero? Então olha só, o comportamento é oscilatório. Ele vai ser assim, ó, ele vai no máximo, vem no zero, vai para o mínimo, aí aqui ele volta para o zero, vai para o máximo, volta para o zero. Aqui ele veio no mínimo e volta para o zero. Bom, gente, preste atenção, tá? O gráfico não está ficando muito bonito não, mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui para ficar melhor. Então, olha só. Olha o que aconteceu com essa função. Ela veio oscilando. Ela vai parar aqui, vai parar aqui? Não, ela vai continuar infinitamente para o negativo e infinitamente para o positivo. Mas nota que o que é um período? O período é quando ela parte do zero, vai no máximo, volta para o zero, vem para o mínimo e termina no zero. Isso aqui é um movimento completo na circunferência trigonométrica. Ela começou no zero, foi no máximo, passou no zero de novo, veio no mínimo e voltou para o zero. É a mesma coisa que eu pegar isso aqui, recortar e colar. Isso aqui vai ficar infinitamente se repetindo, como se fosse uma dízima periódica, né? Esse é o período. Então, qual é a imagem dessa função? A imagem da função, ela é do ponto máximo ao ponto mínimo na função, do menos 1 até o 1. E quem é o período? Período é como se fosse o delta, né? O espaço que demorou para completar esse caminho, o percurso todo, que é ali para o máximo, para o mínimo e voltar para o zero. Eu demorei 2π, né? Então, galera, essas são as informações da função normal. O que é a função normal? Função seno de x e f de x igual a seno de x. Ponto. Estudando só o seno, purinho e normal. Existem as deformações, como a gente sabe que todas as funções têm deformações. Se eu somar alguma coisa no seno, se eu multiplicar, se eu fizesse fora, somar dentro, enfim. Aí eu botei assim, ó, f de x igual a mais b vezes seno, abre parênteses, cx mais d. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou somando um valor fora, estou multiplicando, estou somando dentro e multiplicando também. Essas são todas as coisas que podem acontecer. Vai acontecer tudo ao mesmo tempo? Não, mas eu botei um exemplo que acontecia tudo ao mesmo tempo para vocês verem no final como é que faz, mesmo que seja o pior caso possível. Bom, aí eu peguei um exemplo de cada. Fiz f de x, g de x, h de x e i de x. Com cada um usando um deles. Ó, aqui eu usei o A, somei só. Aqui eu usei o B, eu só multipliquei. Aqui eu usei o C, eu só multipliquei dentro. E aqui eu usei o D, eu só somei dentro. Vamos ver o que acontece em cada uma delas, tá? Então, gente, preste atenção. Esse aqui não é o seno de x normal que a gente tinha feito aqui? Então é esse gráfico. O que eu fiz com o resultado desse gráfico? Depois que eu calculei todos os senos, eu fui e somei 3. O que isso quer dizer dentro do meu gráfico? Eu tinha um gráfico normal, quando eu pego todos os valores desse gráfico, todos eles, e somo 3, eu estou pegando esse gráfico e estou subindo 3, é isso que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, o f de 0 é 0, então quando x é 0, o seno de 0 é 0, mas não vai ficar 0 mais 3? Então, quando x é 0, não é mais 0, agora é 3. No π sobre 2, o x é 1. Aliás, o seno de π sobre 2 é 1. Então isso aqui vai dar 1. Só que o resultado vai ficar no 1, como ficava aqui? Não, eu não somei 3. Então esse resultado vai para o 4 agora. Deixa eu aumentar aqui a minha função, que eu tinha parado no 3. Vou aumentar só um pouquinhozinho aqui. Para fazer no 4. O meu máximo agora, aqui no π sobre 2, vai ao 4. E quando for π, não vai dar 0 de novo? Aqui vai dar 0, somando 3, volta para o 3.
E o que vai acontecer quando for 3π sobre 2? Não é menos 1? 3 menos 1, vai lá para o 2. Ó. E quando for 2π, volta para o zero, então volta a ser 3. Galera, como é que vai ser essa função? Ela vai ser assim. Ó. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Então, olha só, nota que é a mesma minhoquinha, tá? A distância entre os pontos é de 2 unidades, do mais baixo ao mais alto. Aqui também era 2 unidades, né? Do mais baixo ao mais alto, do menos 1 a 1, a diferença é de 2. Então, eu não estiquei, nem alonguei nada da função. Eu peguei a função idêntica como ela estava e joguei 3 para cima. Então, qual é a função desse A para essa deformação? Se eu somar, a função sobe, se eu diminuir, a função desce. Só. Isso muda em alguma coisa o comportamento da função? Não, o comportamento é o mesmo. Só que muda o quê? Muda a imagem. Por quê? Qual vai ser a imagem dessa daqui agora? A imagem de f de x, agora, o ponto mínimo não é mais 1, menos 1, desculpa. O ponto mais baixo é o 2. E o ponto mais alto agora é o 4. Nota que o que eu fiz, gente? Preste atenção. O seno não mudou. O seno permanece sendo o mínimo menos 1 e o máximo 1. Só que eu tenho que somar 3. Então eu peguei esse mínimo e esse máximo e somei 3. Menos 1 mais 3 dá 2. 1 mais 3, 4. Então, basicamente, eu nem precisava ter desenhado o gráfico para saber máximo e mínimo. Se eu quero saber máximo e mínimo, substitui o seno por 1 e menos 1 e faz a conta que está aqui fora. Então a imagem vai ser menos 1 mais 3, 2. Menos 1, aliás, 1 mais 3, 4. Deu para entender? Então não preciso do gráfico se eu tiver a lei da função. Basta substituir o seno de x por 1 e menos 1, que eu sei o máximo e o mínimo. O período mudou? Não, ó. Fui no máximo, vim no zero, vim no mínimo e voltei para o zero. Não demorou do 0 ao 2π para completar? Então o período permanece sendo 2π, eu não vou nem escrever, porque não mudou nada. Ok, esse é o comportamento do A. Vamos ver como é que funciona o comportamento do B. Então eu vou apagar aqui, vou continuar nesse plano cartesiano e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Bom, agora eu não somei nada, eu estou multiplicando por 2, tá? Vamos fazer as contas com esses valores iniciais, só que multiplicando por 2. Então no zero não era zero? Se o seno de zero é 0, vezes 2, 2 vezes 0 permanece no zero. Vou começar aqui e não mais aqui. Bom, beleza. Agora pega o de π sobre 2, não era 1? Só que eu não estou multiplicando por 2, então agora vai ser 2. Porque 2 vezes 1 é 2. Beleza. Vamos agora aqui, ó. O que vai acontecer? No π volta a ser 0. Então aqui 0 vezes 2 volta a ser 0. No 3π sobre 2 ele é menos 1. Só que menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então vai estar aqui embaixo. Não, calma aí. É aqui no 3π sobre 2. O π é 0 mesmo. E no 2π ele volta a ser 0. Então qual vai ser o comportamento dessa função? Vai ser esse aqui, ó. Galera, o que aconteceu? Preste atenção. O que aconteceu é que eu peguei, fui até o 2, vim até o menos 2 e voltei para o 0. Basicamente, o que aconteceu quando eu multipliquei aqui fora? Eu subi ou desci essa função? Não, ela permaneceu saindo da origem, ela não subiu nem desceu nada. Só que ao invés de ir para o 1 e menos 1, como ela era limitada, ela foi para o 2 e menos 2. Ou seja, multiplicar aqui fora estica essa função quando eu multiplico por um valor maior do que 1 ou menor do que menos 1. E quando eu multiplico por um valor entre 0 e 1, ou entre menos 1 e 1, na verdade,
é a mesma coisa que dividir. Multiplicar por meio não é a mesma coisa que dividir por 2? Então, se eu divido, eu achato essa função. Tá, isso basicamente é verdadeiro, né? Que dobrar valores, ele não vai ficar maior? Dividir por 2, ele não vai ficar menor? Então, o que faz esse b é esticar ou encurtar essa função. O a sobe e o b estica ou encurta. O a desce também e o b estica ou encurta. Tá bom? Então, esse a soma de fora, ele vai deslocar no eixo y para cima e para baixo. O que multiplica, ele vai esticar em relação ao eixo y ou encurtar em relação ao eixo y. Então, olha só, mudou a imagem dessa função? Claro que mudou. Agora, o mínimo é menos 2 e o máximo é 2. Ah, não, até a mesma coisa. O que eu falei anteriormente? Para saber a imagem, eu precisava desenhar o gráfico? Óbvio que não. Por que não? Porque basta multiplicar por 1 e menos 1. Lembra que o máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1? Então pega 1 e menos 1, multiplica por 2, dá menos 2 e 2. Então, essa é a nova imagem. O período mudou em alguma coisa? Não. Porque ó, foi no máximo, veio no zero, veio para o mínimo e voltou para o zero de novo em 2π. Então não alterou o período. Tudo bem? Vamos ver o que acontece agora aqui dentro, nesse C. Vou apagar e vou aproveitar esse gráfico aqui. Vai. Bom, seno de 2x. Como é que vai ficar esse troço no seno de 2x, né? Então, o que eu estou multiplicando por 2 agora não é o resultado do seno, eu estou multiplicando o ângulo por 2. Então, quando x é 0, 2 vezes 0 continua sendo 0. Quem é o seno de 0 é 0 mesmo. Então, eu vou partir dessa origem. Quando x... Vou fazer uma tabelinha aqui, tá? Para vocês entenderem melhor. Ó. Aliás, eu vou fazer ali em cima, porque eu tenho um espaço maior. Vou apagar essa circunferência trigonométrica, que eu acho que vocês já entenderam onde eu quis chegar. Então, eu vou fazer aquela tabelinha assim, ó. Vou botar x e o valor de y. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos ver o que vai dar isso, tá? Vai, quando x é 0, vai ficar 2 vezes 0, 0, e o seno de 0 é 0. Quando x é π sobre 2, vai ficar 2 vezes π sobre 2. Só que 2 vezes π sobre 2 é a mesma coisa que π, e o seno de π é 0. π vezes 2, caraca, dá 0, que é 2π. 3π vezes 2 dá 3, 3π sobre 2 vezes 2 dá 3π, também vai dar 0, também vai dar 0. Então, olha só, caraca, estranho. Aqui deu 0, aqui também deu 0, aqui também deu 0, aqui também deu 0. Então, vamos fazer o seguinte. E se fosse, na verdade, eu vou apagar isso aqui e vou fazer outros valores. Deu tudo 0, como eu vou? É só fazer uma linha reta assim? Não estou entendendo. Então, eu vou botar assim, ó. Vou botar os valores de x e os valores de y. Só que eu vou botar menores, para ver o que acontece. Então vai ficar 0, vou botar π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Tá? Então vamos lá. X é 0, vai dar 0, já sei. Aqui, 2 vezes π sobre 4, que está multiplicando por 2, dá π sobre 2. Ah, e o seno de π sobre 2 é 1. 2 vezes π sobre 2 é π, volta para o 0. 2 vezes 3π sobre 4 dá 3π sobre 2, e o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E 2 vezes π dá 2π, volta para o 0. Então, olha só, aqui vai estar o π sobre 4 e aqui o 3π sobre 4. Aqui vai ser 1. E aqui
vai ser menos 1. Olha como é que ficou o meu gráfico. O que isso quer dizer? O que aconteceu nesse comportamento? Não sei se você já reparou. Eu continuo com o máximo 1 e mínimo menos 1, não mudou a imagem é a mesma. Mas o que mudou? Mudou o período. Por quê? Eu demorava para ir do máximo para o zero, mínimo e até voltar para o zero, do 0 ao 2π. E agora eu estou mudando a metade desse valor, é só π. Por que é a metade? Porque aqui eu multipliquei por 2. Vamos entender isso aqui que eu estou querendo dizer. Galera, pensa numa pista, tá? Eu estou correndo na circunferência trigonométrica. A minha velocidade normal, eu demoro para dar uma volta completa 2π. Não é isso que eu demoro na circunferência trigonométrica? Demoro 2π. Quando eu multiplico esse ângulo por 2, o que está acontecendo? É como se eu estivesse dobrando a minha velocidade. Se eu estou dobrando a minha velocidade para dar a volta nessa circunferência, o tempo que eu vou demorar, antes era 2π, o tempo que eu vou demorar não é a metade, eles não são grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobro a minha velocidade, o tempo divide por 2, né? Então é mais ou menos isso, é como se o 2π fosse o tempo que eu demoro para dar a volta completa. Se eu dobrei a minha velocidade, o que aconteceu? Eu vou pegar esse 2π e vou dividir por 2, por isso que demorou π. Então nesse pensamento, como é que eu faço para calcular o período? O período é sempre o 2π dividido pelo módulo de C. O que é o módulo de C? É esse valor que está grudado aqui. Eu falo módulo porque esse valor podia ser negativo. Se é negativo, ele só vai rebater. O que é positivo vira negativo e vice-versa. Mas o período vai ser a mesma coisa. Então é dividir por C. Lembra que eu falei que são grandezas inversamente proporcionais? Se eu dobrei a velocidade, eu divido o período. Então por isso que o período aqui na minha conta ficou 2π dividido por 2, que é π. Então, o que mudou quando eu multiplico por 2 o x, o ângulo, é o período. E o período é inversamente proporcional. Se eu multiplico por 3, vai dar 2π sobre 3. Eu pego 2π e divido por 3. Se eu divido isso aqui por 2, eu multiplico o período por 2, entendeu? Se eu dividir a minha velocidade, se eu reduzir pela metade a minha velocidade, o tempo que eu vou demorar é o dobro. Nota, o que eu faço fora do seno muda o eixo x. O que eu faço dentro mudou o eixo y. Aliás, mentira, perdão, o contrário. O que eu faço fora mudou o eixo y. E o que eu faço dentro mudou o eixo x. Dobrar ou dividir é como se fosse uma sanfona. Eu dobrei, eu encurtei. Se eu dividir, eu vou demorar mais tempo, então eu vou alongar. Nota que é o inverso, né? Dobrar, encurta, dividir, alonga. Beleza? Falta só o D. Vamos ver o que acontece quando eu somo alguma coisa ali dentro. Então eu vou apagar essa tabelinha aqui e vou fazer uma nova tabelinha. Tá? Pegando esses valores iniciais normais, de novo. Vou botar aqui, ó, x e y. Aí o x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Tá, se eu pegar o 0 e somar π sobre 2, não dá π sobre 2? E o seno de 90 graus é 1, né? Então aqui vai dar 1. Se eu pegar o π sobre 2 e somar π sobre 2, dá π. E o seno de π, que é o de 180, é 0. Se eu pegar o π e somar π sobre 2, dá 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Se eu pegar 3π sobre 2 e somar π sobre 2, dá 2π, que é 0. Se eu pegar 2π e somar 3π sobre 2, dá 5π sobre 2. E o seno de 5π sobre 2 volta a ser 1. Olha o que aconteceu, galera. Vou apagar aqui e vou desenhar de novo. Deixa eu fazer um gráfico bonitinho de novo, porque senão ficar apagando aqui vai dar ruim, vai ficar feio pra caramba. Vamos fazer isso de forma um pouquinho mais decente. Então vamos lá. Continuei a retinha aqui do x. Aí vou marcar π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vai, vamos marcar essas paradas aí. Quais foram os valores que a gente achou mesmo? Tá. Quando x é 0, já foi pro 1. Quando x é π sobre 2, veio pro 0. Quando x é π, veio pro menos 1.
Quando x é 3π sobre 2, voltou para o zero. E quando x é 2π, foi para o 1. Olha o que aconteceu com essa função. Ficou meio feio, deixa eu tentar fazer melhor. Olha só. Olha o que aconteceu. Tudo bem, se eu prosseguisse para cá, ela ia fazer isso aqui. Ia voltar para o zero. Se eu continuasse para lá também. Nota, essa função, ela estava aqui, né? É como se eu peguei essa função e joguei, andei ela um pouquinho para trás. O máximo e o mínimo permanecem, porque o máximo é 1 e o mínimo menos 1. O período permanece, não mudou o período. Porque, ó, do menos π sobre 2 até o 3π sobre 2, essa distância é 2π. Não mudou o período, não mudou a imagem, não mudou nada, não vou nem escrever nada aqui. O que mudou? Foi só um deslocamento. Quando eu somo alguma coisa, ela andou esse π sobre 2 para trás. Como assim andar para trás? Lembra em relação à minha pista de corrida? Se eu começo a correr um pouco na frente, eu já saio do ponto mais à frente. Então é como se eu estivesse começando já na frente. Por isso que ela anda um pouco para trás. É como se eu já tivesse percorrido esse início. Tudo bem, olha só, resumidamente, esse D pra gente, na prática, quase não vai mudar praticamente nada. Porque a questão vai pedir relação, geralmente, a grande esmagadora maioria das questões, ou você tem que olhar o gráfico e determinar qual é a função, eu vou fazer uma questão disso mais pra frente, ou você tem que ter uma função e tem que dizer qual é o máximo e mínimo, que é a imagem, e qual é o período. Geralmente as questões são relacionadas a máximos e mínimos e períodos. Eu vou fazer isso muito rápido. O D é o deslocamento, e não muda em nada o comportamento da função, ele só anda para frente ou para trás. Não muda o máximo e o mínimo e não muda o período. Então é bom só para você saber qual é o comportamento e para que ele serve, mas de fato para resolver as nossas questões praticamente a gente não vai usar para nada, tá? Então, vamos fazer esse último exemplo aqui? E aí acabou nossa aula, que já ficou até um pouquinho longa. Mas vamos lá. Olha só. Olha como é que eu prometi que as questões seriam fáceis, né? Olha essa questão aqui. Eu tenho essa função f de x igual a 2 mais 5 seno de x sobre 2 mais π sobre 3. Eu botei tudo ao mesmo tempo. Pedi a imagem, pedi o período. Gente, é muito simples. Por quê? Imagem não é do máximo, do mínimo até o máximo? Lembra o que eu falei? Ignora o que está acontecendo aqui. Dane-se, caguei pro seno. Por quê? Porque, olha o que eu falei para vocês. Independente da conta que esteja aqui, vai dar um ângulo. Pode ser um ângulo gigantesco, ou pode ser um ângulo negativo. Dane-se. O que eu quero dizer é o seguinte. Independente do ângulo que é, lembra da circunferência trigonométrica? Qual é o máximo que um seno pode ter? 1. Qual é o mínimo que ele pode ter? Menos 1. Então eu vou ignorar e vou substituir isso aqui por 1 e menos 1. Vamos substituir por menos 1 e depois por 1. Para ver o mínimo, muda isso aqui por menos 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Mais 2, menos 3. Esse é o mínimo da função. E se fosse 1? 1 vezes 5, 5 mais 2, 7. Acabou, não preciso desenhar gráfico, não preciso fazer nada. Para saber máximo e mínimo é só trocar por 1 e menos 1. É muito fácil. E o período? Lembra que o período ele é inversamente proporcional ao que está acontecendo aqui? O período normal não é 2π? O que está acontecendo aqui? Não está dividindo por 2? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o inverso, eu vou multiplicar por 2. O período, então, é 4π. Acabou. Olha a velocidade que eu fiz a questão. Bem fácil, né? Por que eu falei dos gráficos? Para você entender esses comportamentos um por um, e porque a gente vai precisar também, em algumas questões, olhar o gráfico e dizer qual é a lei da função. Por todas essas regrinhas que eu falei, é o que a gente vai usar para poder determinar isso, tá bom? Galera, beijo e até a próxima. Qualquer dúvida, me escreve. E temos a nossa aulinha online para tirar essas dúvidas também, tá? Um abraço, até a próxima.